Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso curso de alfabetização à distância. Eu sou a professora Carla Carneiro e nós estamos agora começando a nossa aula 22. O tema da aula de hoje é a Batalha das Sílabas, uma atividade, um jogo muito divertido que nós vamos ver na aula de hoje. Além da Batalha das Sílabas, nós vamos ter também a atividade Formando Palavras, que é para a gente continuar praticando o que a gente está aprendendo sobre a letra N. Tem a atividade 7 Erros, que é uma atividade com a Parlem da Vaca Amarela, que a gente já vem estudando nas aulas anteriores. E também tem atividades do aplicativo Palma Escola. Então, vamos começar! Nós vamos começar a nossa aula com a atividade Formando Palavras, tá? Ela é uma atividade para a gente praticar o que a gente aprendeu na aula anterior, né, sobre a letra N. Essa atividade é online, ela tá lá na nossa sala de aula. Então, vocês vão acessar a sala de aula da professora Carla Carneiro, vão clicar no menu Atividades e depois vão clicar no tópico Aula 22, tá? Que é a aula que a gente está fazendo agora. Eu vou abrir a atividade aqui para mostrar para vocês o que tem que fazer. Vamos ver. Olha só, então, a nossa atividade aqui, Formando Palavras, tá? Ela tem duas folhas, tá bom? A primeira folha é para fazer o seguinte, ó. Forme palavras com a letra N, utilizando as sílabas. Então, tá vendo que nesse quadrinho aqui de cima, eu tenho algumas sílabas, tá? Inclusive, ó, é interessante a gente ver que a atividade, as sílabas, né? Cada uma tem um tipo de letra diferente, tá? As letras todas maiúsculas, mas as letras são diferentes, né? O tipo de letra. Então, o que você tem que fazer primeiro? Identificar todas as sílabas que tem aqui, tá? Então, ó, pela letra, pelo som da letra, você vai vendo as sílabas. Ó, aqui tem a sílaba lo, olha lá, L e o O, né? Lo. Aqui tem a sílaba nho, certo? Com um tipo de letra diferente. E assim você vai olhando todas as sílabas que a gente tem aqui nesse quadrinho. Aí depois que você já identificou todas as sílabas, o que você vai fazer? Você vai juntar as sílabas formando palavras, tá? E todas as palavras que você formar tem que ter a letra N, certo? Lembram do som da letra N? O som é certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma palavra como exemplo para vocês, tá? Eu tenho aqui a sílaba nho, né? Que eu falei agora há pouco para vocês. E aqui eu tenho a sílaba ni. Olha o som. Ni, certo? Então, será que dá para formar uma palavra com essas duas sílabas? Dá para formar a palavra ninho. Ninho, né? Ninho de passarinho. Então, vou escrever aqui na minha tabelinha, ó. Ninho. Escrevi, formei uma palavra, ninho, tá? E aí vocês vão formar a quantidade de palavras que vocês conseguirem, tá bom? Ah, mas eu não consegui formar tudo isso, né? Todas essas linhas aqui, são duas colunas, né? Desse lado e desse lado. Ah, só consegui formar 3 palavras ou 4 palavras. Não tem problema, tá? Você vai formar a quantidade de palavras que você conseguir, ok? Então, esse aqui é o primeiro exercício. Agora, o segundo exercício é o seguinte, ó. Escolha uma das palavras que você escreveu e forme uma frase com ela. Ah, nós já aprendemos o que é uma frase, não é mesmo? É quando a gente usa várias palavras para expressar uma ideia, certo? Então, você vai escolher uma dessas palavras que você escreveu aqui, que você conseguiu formar com as sílabas, e vai pensar numa frase com ela, tá? Então, que nem eu vou dar um exemplo, ó. Eu formei uma palavra aqui, não formei? Ó, a palavra ninho. Ninho. Que frase eu poderia formar com essa palavra ninho? Eu poderia dizer assim:
O passarinho dorme no ninho. Olha, eu usei a palavra ninho em uma frase, né? Eu expressei uma ideia usando a palavra ninho. Então, você vai escrever aqui, que nem eu vou escrever a frase que eu pensei, ó. O passarinho dorme no ninho. Formei uma frase, certo? Uma frase com várias palavras. E eu dei espaço entre uma palavra e outra, tá vendo? Ó, tem um espacinho aqui. Não pode esquecer disso. Você escreve uma palavra, dá um espaço. Escreve outra palavra, dá outro espaço, tá? Esse exercício aqui, a mamãe vai estar do seu lado, ou quem estiver te orientando, tá? Te ajudando a escrever as palavras, te lembrando dos sons das letras, tá? As palavras da frase que você pensou, tá bom? Então, escreva uma frase aqui nesse exercício. E depois, na outra folha, essa folha aqui, ela é uma folhinha para impressão, tá bom? É para você praticar a letra cursiva, né? A letra de mão, a letra N de mão. Então, você vai imprimir essa folha, tá? É só essa folha aqui para imprimir, a primeira não precisa, pode fazer online mesmo. E aí, você vai pegar o seu lápis e vai fazer essas atividades. Então, aqui, ó, no começo tem o traçado da letra N minúscula e aqui tem o traçado da letra N maiúscula, tá? Você vai fazer com o seu lápis, passar por cima, seguindo as setinhas, tá vendo? Para ver como que é o traçado das letras, ó. É só acompanhar as setinhas, tá? Passa, então, o seu lápis por cima aqui das duas letras. Aqui, depois, você vai cobrir e copiar. Então, aqui você vai cobrir a letra N, né? Passar o seu lápis por cima e depois copiar. Aqui tem a letra N maiúscula, você passa o lápis por cima e copia. Depois a gente tem a família da letra N, ó, na, né, ni, no, nu. Aqui minúsculo e depois aqui maiúsculo, tá? Passa o traço e copia. Passa o lápis e copia. Aqui tem a palavra nuvem. Então, você vai passar o seu lápis por cima e copiar. Aqui tem o nome dessa menina, ó, Nanda, Nanda. Passa o lápis e copia. E embaixo uma frase, ó, Natália olhava as nuvens. Então, você vai passar o seu lápis por cima e copiar aqui embaixo, tá? Essa folhinha aqui que você vai imprimir para fazer a lápis, você vai tirar uma foto depois que já tiver tudo feito, tudo bonitinho. Você vai tirar uma foto dessa folha e vai mandar no meu WhatsApp, tá? No WhatsApp da professora. Porque aí eu vou conseguir avaliar a sua escrita, tá? Ver como é que tá a sua letra, se você escreveu todas as palavras direitinho, tá bom? Eu quero olhar, aí eu vou comentar, vou te responder como avaliação, tá? E depois que você terminar tudo, tá? Essa folhinha aqui de cima, que você já escreveu todas as palavras, já criou uma frase, o que que você vai fazer? Você vai clicar em entregar, tá vendo aqui a palavrinha entregar? Porque aí eu vou receber a sua atividade para eu poder avaliar também, tá? Fazer a correção. Se você preferir, você pode fazer essa primeira folha aqui também impressa, tá bom? Se você achar melhor fazer a lápis escrevendo à mão. Nesse caso, se você fizer impressa, não esqueça depois de tirar a foto e de me mandar no WhatsApp ou no e-mail para eu conseguir avaliar, tá legal? Gente, lembrando que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, se o papai e a mamãe também estão precisando de alguma orientação, tá? É só mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá bom, gente? Eu auxilio, respondo, corrijo, tiro todas as dúvidas, oriento tudo que você precisar, tá? Então, não esqueçam de clicar em entregar no final ou de mandar a foto para a professora. Agora que a gente já fez atividades sobre a letra N, tá? Que tá lá na nossa sala de aula. A gente já praticou bastante na aula anterior, nessa aula aqui tem mais uma atividade sobre a letra N. A gente vai fazer uma atividade chamada 7 erros. Você já jogou o jogo dos 7 erros? É muito legal, não é? Então, a gente vai brincar desse jogo dos 7 erros com a parlenda Vaca Amarela. Sabe aquela parlenda que a gente já está estudando, que a gente já viu em outras aulas? É essa parlenda mesmo, tá? Então, a gente vai brincar desse jogo 7 erros usando essa parlenda.
E também tá lá na nossa sala de aula, tá? Então você vai clicar no menu atividades e depois no tópico aula 22 e você vai ver essa atividade lá, 7 erros, tá? Eu vou abrir a atividade aqui no meu computador para mostrar para vocês o que tem que fazer nela. Vamos ver. Olha aqui a nossa atividade 7 erros, gente. Você conhece esse menininho aqui? Eu acho que você já viu ele em algum lugar, não é? O nome dele é Júlio. Então, o que a gente vai fazer? Olha lá o que está escrito aqui. Ajude o Júlio a corrigir as palavras da parlenda vaca amarela. Reescreva a parlenda corrigindo as palavras. Então, o que aconteceu, gente? O Júlio, ele queria escrever essa parlenda vaca amarela, tá? Essa parlenda que a gente já conhece, já está estudando. Aí ele pegou uma folha e escreveu. Só que na hora que ele escreveu as palavras, ele ficou na dúvida se as palavras estão todas certas ou se ele cometeu algum erro. E na verdade, o Júlio, ele cometeu 7 erros, tá bom? Tem 7 erros na parlenda que o Júlio escreveu. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente já conhece a parlenda vaca amarela, vocês vão ler, tá? Cada uma das palavrinhas e ver se o Júlio escreveu as palavras do jeito certo, se ele não trocou nenhuma letra, se ele não trocou nenhuma sílaba, tá bom? Então, você vai lendo palavrinha por palavrinha e aí você vai escrevendo aqui o jeito certo. Se ele escreveu certo a palavra, você copia do jeito certo. Se ele escreveu a palavra errada, aí você escreve aqui embaixo do jeito correto, tá? Eu vou mostrar um dos erros para vocês verem como é. Papai e mamães, tá? Ou quem estiver orientando a criança na hora de fazer a atividade. Vão orientando os seus filhos, as crianças, na questão dos sons das letras, tá? Verificando a diferença entre pronunciar a palavra com uma letra e pronunciar a palavra com uma letra diferente, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A primeira palavra é era, né? Tá escrito correto? Olha só aqui, era. Tá escrito correto, não tem nenhum erro nessa palavra. Então, eu vou escrever ela como está. Aí, eu dou um espaço. Agora, vamos ver a outra palavra. Uma. Uma está correto? Sim, olha lá, ele escreveu direitinho. Uma. Então, a gente vai copiar igual. Uma. Agora, essa palavra aqui, ó. Fez. Tá certo o jeito que ele escreveu aqui, ó. A parlenda era uma fez. Olha a diferença, gente. Era uma fez, é assim que a gente lê a parlenda, é assim que é? Não, não é. O certo era uma vez. Vez. Olha a diferença, gente, ó. Fez, vez. Não é diferente? O que tá diferente aqui? É a primeira letra, não é? Esse som, ó, de fez, é o F. O som correto é v. Vez. Que letra que faz esse som, ó? É a letra V. É a letra V que faz o som V. Então, eu tenho que trocar a letra F pela letra V. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vez. Opa, vez. Era uma vez. Tá? Então, eu corrigi uma das palavras que o Júlio não escreveu certo? Ele escreveu com a letra errada, tá? Depois, você vai lendo todas as palavrinhas e você vai fazendo a mesma coisa, tá? Vai vendo se tá escrito direitinho, tá bom? Depois que você escreveu toda a parlenda aqui já corrigida, já ajudou o Júlio a corrigir as palavras, o que você vai fazer? Você vai clicar em entregar, não esqueçam, tá? De clicar em entregar, que aí eu consigo corrigir a atividade, comentar direitinho, tá? Se você quiser fazer impresso também, assim como todas as outras atividades, depois que você terminar de escrever à mão, né? Escrever a lápis, você tira uma foto e manda no WhatsApp ou no e-mail da professora, tá? Que aí eu também consigo avaliar a sua atividade, tá bom?
Agora que nós já fizemos as atividades lá na sala de aula da letra N, a atividade da parlenda, né, da parlenda vaca amarela, nós vamos brincar do jogo Batalha das Sílabas. É um jogo muito divertido, tá? Então, ó, quem será que vai vencer a Batalha das Sílabas? Olha, é uma batalha mesmo. Então, vamos ver como é que é esse jogo? Ele tá lá na nossa sala de aula também, tá bom? Porque ele tem um material para vocês imprimirem. Então, vocês vão entrar na sala de aula, vão clicar no menu Atividades, vão clicar no tópico Aula 22 e aí você vai procurar a atividade Batalha das Sílabas, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, essa aqui é a folhinha do jogo Batalha das Sílabas, tá? A primeira folha, ela tem como é que você vai preparar o jogo, tá? E quais são as regras do jogo. E aqui nas outras folhas estão os cartões, tá? As cartinhas para você imprimir. Então, eu vou explicar direitinho como é o jogo, tá? Vou ler aqui junto com vocês e vou explicando. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me mandar essa dúvida, perguntar lá no WhatsApp ou no e-mail, tá legal? Então, vamos ler aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai se preparar para o jogo, que é imprimir os cartões, tá? Que estão nas páginas 2 e 3 e recortar os cartões, tá legal? Então, ó, são duas folhinhas só. Essa primeira folha aqui e a segunda folha. Só a folha 2 e a folha 3 que você precisa imprimir. Você vai imprimir e você vai recortar todos os cartõezinhos, tá vendo, ó? Tem as linhas aqui direitinho. Você recorta um por um, tá? Gente, esse é um jogo que dá para você jogar não só uma vez, tá? Dá para jogar várias vezes. É um jogo que você pode guardar e depois pegar para brincar, tá? É um jogo bem divertido. Então, se você quiser conservar melhor as cartinhas, para ela não, se você deixar em folha sulfite, pode sujar a folha, pode rasgar a folha, pode amassar, né? Ainda mais que são cartinhas pequenas. Então, como que você pode fazer para conservar melhor, para não correr o risco de estragar? Você pode recortar, colar num papel, numa cartolina ou num papel cartão, que é até melhor porque é mais firme, né? E aí você vai encapar com contact, algum plástico que você tiver, tá? Que você possa encapar as cartinhas. O contact é legal porque ele adere, né? Ele fica todo aderido no cartãozinho e aí ele conserva bastante, tá? Então você pode fazer isso, recorta, cola num papel cartão, numa cartolina e cobre com contact, tá bom? Com plástico contact transparente. Aí desse jeito você pode guardar, fica um jogo para você brincar quantas vezes você quiser, tá? Então essa é a preparação para o jogo. Esse é um jogo para 2 jogadores, tá bom? Então você pode jogar com sua mamãe, você pode jogar com seu papai, você pode jogar com seu irmão, você pode jogar com um amigo, com a titia, com quem você quiser, tá bom? Mas não dá para jogar sozinho, é um jogo para 2 jogadores, tá? E como é que são as regras? Como que faz para jogar? Então, primeiro você vai distribuir os cartões igualmente entre os 2 jogadores, tá? São 32 cartões. Então, você vai distribuindo um para cada um. Cada um tem que ficar com a mesma quantidade de cartões do que o outro, tá? Aí, cada jogador vai formar um montinho com os cartões que recebeu, tá? Os seus cartões você vai formar um montinho. E você vai virar os cartões com a face para baixo, tá bom? Você vai fazer um montinho dos cartões, todos virados para baixo, com a frente para baixo, tá bom? Aí depois, a primeira batalha começa assim, ó. Os 2 jogadores, ao mesmo tempo, devem desvirar o primeiro cartão de seus montinhos, tá? Os 2 jogadores desviram, pegam o primeiro cartão e vira com a face para cima. Aí, cada um vai contar quantas sílabas tem a palavra, tá? Os cartões têm palavras com 1, com 2, com 3 e com 4 sílabas, tá bom? Cada um conta da palavra que desvirou, quantas sílabas tem aquela palavra. O jogador que virou a palavra com o maior número de sílabas
ganha a batalha, tá? E aí ele fica com o seu cartão, com o cartão que ele desvirou do monte dele, e fica também com o cartão do colega, com o cartão de quem estiver jogando com ele, tá? Ele fica com os 2 cartões para ele, porque ele venceu a batalha. Mas e se acontecer das 2 palavras dos 2 jogadores terem o mesmo número de sílabas? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão continuar desvirando os próximos cartões, tá? Então, vamos supor, eu virei o meu cartão e o meu colega, quem tá jogando comigo, virou o cartão e a quantidade de sílabas é a mesma. Então, eu vou virar o próximo e quem estiver jogando comigo também vai virar o próximo. E vai contando as sílabas. Vão fazer isso até que a quantidade de sílabas seja diferente uma da outra, tá? E aí, quem vencer a batalha, né, com a palavra que tiver o maior número de sílabas, vai ficar com todos os cartões que foram desvirados, tá bom? Com os cartões, eu fico com os meus cartões e os cartões de quem estiver jogando comigo, tá? Se eu tiver a palavra com o maior número de sílabas. E assim vocês vão jogando até o final. E no final do jogo, quem vai vencer o jogo é quem ficar com o maior número de cartões, tá legal? Gente, é um jogo muito divertido e super educativo, tá? Ele trabalha muito bem a consciência silábica, tá? A divisão de palavras em sílabas. Então, é um jogo muito interessante de você fazer mesmo, tá legal? Gente, joguem à vontade, imprimam, joga uma vez, joga com uma pessoa, depois joga com outra, tá bom? Assim, cada vez que você jogar, você vai aprendendo cada vez mais. E aí, o que você vai fazer? Eu quero ver você jogando. Eu quero que você filme um trechinho, tá bom? De você jogando com a sua mamãe, com o seu papai, ou quem estiver jogando com você, tá? Eu quero ver um vídeo de você jogando a Batalha das Sílabas, tá legal? Gostaram, gente, do jogo A Batalha das Sílabas? Muito legal, não é? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de brincar disso e vocês vão aprender de montão também, tá? Então, agora a gente vai ampliar o nosso conhecimento, né? A gente vai aumentar esse conhecimento que a gente está construindo aqui nas nossas aulas com as atividades do aplicativo Palma Escola, tá? Na aula anterior, nós fizemos as atividades do nível 1 do aplicativo, da letra N. E hoje nós vamos fazer as atividades do nível 2, tá? Da sílaba na, tá bom? Então, você vai entrar no aplicativo, vai entrar no nível 2 e você vai ver lá uma bolinha com a sílaba na, tá bom? E aí, você realiza todas as atividades do aplicativo, tá bom? Para quem já conhece o aplicativo, já sabe que esse aplicativo, ele vai já corrigindo as atividades, ele vai te dando uma nota para as atividades que você está fazendo, é bem interessante, tá? Então, não deixem de fazer as atividades do aplicativo Palma Escola. Muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje. Não esqueça, por favor, de deixar um like aí no vídeo da professora, é muito importante. E, pessoal, todas as semanas eu publico 3 aulas novas aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas aulas. E se você ainda não é aluno do nosso curso, eu quero convidar você para você ter acesso lá na nossa sala de aula do Google, para você poder realizar todas as atividades online, as atividades de impressão, os jogos também que a gente tem aqui lá na nossa sala de aula, tá? E para você fazer parte da nossa sala de aula, do nosso curso, é só você enviar um e-mail para esse endereço que está aqui na tela, ó, professoracarlacarneiro@gmail.com. Esse e-mail tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Você vai me mandar um e-mail dizendo que você quer ter acesso à sala de aula, que você quer as atividades, e eu vou te responder esse e-mail te dando o código de acesso da nossa sala de aula. E pessoal, as aulas, as atividades, o meu apoio, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail, as minhas orientações, é tudo gratuito, não precisa pagar nada por isso, viu? Se você quiser conhecer o nosso projeto do curso de alfabetização à distância,
Eu vou deixar um card aqui para vocês da nossa aula de introdução, que lá eu explico isso com mais detalhes. A gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau!